Irmãos e irmãs, quis o Senhor que hoje separássemos mais um salmo. Creio que é o terceiro ou quarto salmo que nós estamos meditando aqui nos últimos sermãos que nós temos a oportunidade de estar aqui na igreja. E também, coincidente, o pastor Marcos Batista, no último final de semana, trouxe para nós reflexão sobre 3 salmos, e possivelmente dará continuação no próximo dia 31 de julho e 1º de agosto, que já está confirmada a vinda dele novamente aqui conosco, se isso for da vontade de Deus, Então eu convido a você, vamos nos colocar em pé, Salmo 30, acompanhe a leitura que vamos estar fazendo neste momento. Salmo de Davi, ações de graças por um motivo tremendo, pela libertação da morte, Um milagre da vida, da cura, milagre sobre os inimigos, bênção de Deus, feita ao servo Davi, já um pouquinho mais idoso, não era mais aquele Davi que lutava com o gigante, com o leão, com o urso, que estava na frente da batalha. Agora ele estava mais no palácio, no trono, mas ali ainda tinha as suas perseguições, as suas dificuldades, as suas batalhas, e dependia muito de Deus, muito de Deus. Os principais estudiosos da Bíblia creem que ele já estava ali bem velho, Bem velho no sentido que Davi não morreu tão velho, Mas não era tão novo e lutava com uma doença extremamente grave. Nessa oportunidade ele vai escrever o Salmo 30, que nos fala assim: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, e o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á, porventura, o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Todos, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Que seja o nosso louvor, que seja a nossa adoração e que seja esse voto também sincero diante do Senhor. Graças te darei para sempre. Senhor, estamos na total dependência de ti. Fala aos nossos corações. A tua palavra, Deus, foi lida e agora dependemos do teu Espírito. Então olha para os nossos corações, Deus, e fala na medida exata, na necessidade exata de cada um. Então, Deus, precisamos de ti. E que esta noite seja uma noite de resposta, de soluções, de algo novo. E possamos sair da tua casa dizendo como Davi, Deus, aqui no final, para que possamos te agradecer para todo sempre e te louvar e te bendizer constantemente pelo que o Senhor tem feito por nós. Fala, Deus, perdoa os nossos pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Poder sentar, irmãos, descansando em Deus, é um tema extremamente difícil, talvez poético, E bem devocional, mas na prática, creio que muitas vezes as dificuldades podem aparecer no sentido literal do que significa a palavra descansar. E descansando nos dá um sentido de que não é apenas descansar por um momento, mas dar continuidade a esse descanso, viver plenamente no descanso. E talvez aí se complica mais ainda o contexto desse tema, para trazer para nós hoje algo que possamos viver verdadeiramente descansando no Senhor. Quando nós abrimos nossos olhos, nós já temos uma jornada tão grande durante o dia,
E muitas vezes falamos assim, estou cansado, não deu para fazer tudo, o dia foi curto. E também parece que as horas do descanso, cada dia que passa, diminui um pouco mais. Então, nesse contraste da vida real, da vida secular, com a nossa vida cristã, que é real também, mas que também nos leva a ter um descanso, não de ficarmos acomodados, mas confiar nesse Deus e aguardar nesse Deus e esperar nesse Deus confiantemente, é que muitas vezes ficamos nessa dificuldade e achamos que podemos caminhar com as nossas próprias vontades e desejos. Se nós voltarmos um pouquinho no Salmo 27, o versículo 14, o próprio Davi está dizendo, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera, pois, o Senhor. O próprio Davi está nos dando uma orientação, um conselho de confiar e esperar e descansar no Senhor. E no Salmo 30 nós vamos ver a prática daquilo que ele nos ensina nos capítulos anteriores, nos seus salmos colocados diante de Deus, da congregação. Então o Salmo 30, na sua particularidade, na sua inteireza, é um salmo de ações de graça por um motivo que já aparece logo no título do salmo, pela libertação da morte. Então algo terrível estava acontecendo. Mas como descansar em Deus? Quem pode descansar em Deus? Nós vamos ver algumas particularidades dentro do contexto do Salmo 30. Eu quero que vocês nos acompanhem. O versículo 1 e 2 e 3, Davi começa dizendo assim, eu te exaltarei ao Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me saraste. O Senhor da cova fizeste ouvir a minha alma. Preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Então, descansando em Deus, ou descansar em Deus, aqueles que procuram a presença de Deus, que procuram estar com Deus diariamente, constantemente, tendo a vida devocional com Deus, eles vão alcançar isso. Vão alcançar as bênçãos de Deus, a vitória de Deus. Só nesse contexto do Salmo 30, nós vamos observar que o versículo 8 nos mostra, nos apresenta um Davi que procura a presença de Deus, que clama ao Senhor. No versículo 8, novamente, nós vamos perceber isso. E no versículo 10 também. Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. O homem que procurava a Deus. Então, quem procura a Deus, deseja encontrar Deus, também tem no seu coração a vontade de viver nesse descanso com Deus, de colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus, crendo que Ele tem o controle perfeito de todas as coisas na sua vida. E tudo é possível aquele que crê, tudo é possível aquele que confia, tudo é possível aquele que descansa e deixa Deus agir na sua vida de forma plena, sem que ele, a pessoa em si, seja o autor de qualquer esforço ou de qualquer comportamento que possa levar a ele uma vaidade que ele por si só pode conseguir todas as coisas. Este salmo é escrito por um homem que tinha tudo. Ele tinha fama, ele tinha poder, ele tinha riqueza. Não podemos esquecer do seu sonho para a construção do templo, o primeiro templo que Salomão, seu filho, construiu. Davi foi que preparou tudo isto para que essa verdade acontecesse, essa realidade fosse uma verdade ali no seio do povo de Deus. Nós vamos ver tudo aquilo que ele recolhe para que Salomão tivesse tudo certinho para a construção do templo. Era um homem rico, poderoso. O homem que tinha um exército fortíssimo, tinha a bênção de Deus na batalha. Salmo diz que ele tinha suas mãos adestradas para a batalha. O homem extremamente habilidoso. Mas ele não está confiando nisso. Ele está buscando, está entrando na presença de Deus. Isso significa que ele quer descansar em Deus. E aqui nós vamos perceber o motivo pelo qual ele clama ao Senhor, porque ele procura Deus, porque ele quer ir à presença de Deus e descansar do Senhor, descansar nos braços do Senhor Deus. E dois motivos nos aparecem aqui. Primeiro, ele fala que o Senhor não permitiu que os seus inimigos se alegrassem contra ele. E qual seria o motivo da alegria dos seus inimigos, dos seus opositores, das pessoas que desejavam ver Davi naquele momento morto? E que a morte de Davi seria uma festa para muitas pessoas, seria um motivo de alegria para muitas pessoas. E Davi tinha essa preocupação em si: se eu morrer, muitas pessoas vão se alegrar com a minha morte. Olha que coisa. Você já pensou nisso? Você já pensou nisso? Como está indo a sua vida? Como você tem vivido? Se hoje nós descermos a cova
Alguém vai falar graças a Deus, não porque você foi para o céu, mas que você morreu, Deus deixou de existir. Será que alguém vai fazer uma festa porque você morreu? A sua morte vai trazer um benefício a alguém? E quem sabe deseja que você suma deste mundo e que morra literalmente? Davi estava vivendo este momento. Davi era um homem de Deus, um rei conhecido, mas tinha os seus inimigos, as suas caminhadas fizeram com que ele também ajuntasse à sua volta muitos inimigos, não também dentro do seu reino e fora do seu reino. E pessoas esperavam de forma contundente a sua morte. E haveria alegria sim se ele morresse. Então esse era o primeiro motivo, que ele busca em Deus e quer descansar em Deus, para que os seus inimigos não festejem a sua morte. Olha a preocupação de Davi. Olha o extremo de Davi. A sua morte o levaria aos céus, mas ele ainda pensava na terra, nos efeitos de sua forma, de uma forma negativa em relação ao povo de Deus e ao próprio Deus. E o homem de Deus, o rei de Deus, o ungido de Deus morreu. E vem aquela pergunta, né, do Salmo: onde está o teu Deus que deixou você morrer e não curou a sua enfermidade? Então o primeiro momento é esse, a sua preocupação com a alegria dos seus inimigos no momento da sua morte. Segunda intenção de Davi em procurar a Deus, intensamente descansar em Deus. Ele fala que ele estava doente, ele fala: e tu me saraste a cura. E não era uma doença simples, ele vai falar no versículo 3, Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, perseveraste minha vida para que não descesse a sepultura. Ele estava na iminência da morte, era uma doença grave, a Bíblia não relata que doença era. Mas era algo que para a medicina naquele momento, as pessoas que tratavam do rei, certamente chegou ao seu ouvido e falou assim: rei, nós não podemos fazer mais nada pelo Senhor. O Senhor está em cuidado paliativo. Aquela visão de um paciente que está na beira da morte. Davi estava cheirando a morte, estava bem próximo da morte por enfermidade. Talvez com o seu rosto pálido, talvez com as suas mãos fragilizadas, talvez ali já perdendo a sua massa muscular, tendo uma aparência já de que fato a morte se aproxima, porque ele chega a relatar que Deus não deixou que ele descesse à sepultura, ou seja, faltava pouco para que ele morresse. Ele vai em Deus, ele clama a Deus, ele procura a Deus, ele confia em Deus, conversa com Deus e descansa plenamente no Senhor. Se você está vivendo um momento difícil, que aos seus olhos seja impossível que as coisas sejam resolvidas, é o momento de você buscar a Deus com intensidade, descansar no Senhor. Se é alguém que está desejando o mal para você, é o momento de você buscar e descansar no Senhor e deixar Deus agir na sua vida e na vida das pessoas. Está enfermo, precisa de uma cura, deixa Deus agir, descansa no Senhor, aguarde no Senhor. Davi está falando com aquele que criou todas as coisas. Davi está falando com a Trindade eterna. E quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, ele curou os enfermos, ele ressuscitou os mortos, ele veio e deu vida. Esse é o nosso Deus. E é a Ele que nós hoje estamos te convidando para descansar, colocar nas mãos dEle o seu drama, a sua luta, a sua dificuldade. Por mais grave que seja, descanse, espera, pois, no Senhor. Segundo, nesse desafio de viver descansando em Deus, ou viver num descanso com Deus, nós vamos perceber que a ira de Deus, ou seja, as dificuldades, elas têm um tempo curto, enquanto o favor de Deus é muito maior. Olha comigo o versículo 5 e o versículo 6. Apenas o versículo 5, desculpa. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. E talvez seja um versículo que nós cantamos e conhecemos. Ao anoitecer pode vir o quê? Mas a alegria vem pela manhã. Cantamos isso, né? Davi está expressando para nós, nessa forma de descansar com Deus, ele está olhando para a sua vida e olhou para o retrovisor da sua existência e percebeu
que a ira de Deus, o momento da disciplina de Deus, ou a permissão de Deus, do tempo difícil, das suas dificuldades, foram infinitamente menor do que o momento de alegria e de bênção de Deus, de regozijo, de conquista. Ele está fazendo uma leitura da sua existência e está dizendo algo para nós de suma importância: não passa de um momento a sua ira. Ele está num momento de dificuldade, ele está vivendo na iminência de uma morte, ele está vivendo diante de grupos que desejam ver a sua morte. Isso era conhecido ao seu coração. Mas ele está fazendo um resumo da sua vida e percebendo que Deus, durante a sua existência, promoveu para a sua vida tempos maravilhosos, infinitamente maiores e melhores do que os momentos de dor, de ira, de dificuldade na sua vida. Essa é a conclusão que Davi tem da sua existência, da sua vida neste mundo diante de Deus. Muitas vezes nós damos muita ênfase aos momentos de dificuldade e deletamos por completo a toda uma existência de bênção que Deus tem nos dado. Muitas vezes julgamos a ação de Deus em nossas vidas por causa de um momento de dificuldade que estamos vivenciando e esquecemos de recorrer ao Senhor e lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida em tempos passados, que foram muito maiores, que fomos alcançados com a graça de Deus. E Davi está vendo isso em si mesmo, mesmo no momento de extrema dificuldade. Há pessoas que vivem na síndrome do retrovisor. Fica sempre olhando aquele vidrinho pequeno, tudo que aconteceu na sua vida, que já está tão distante, tão longe, e ele não consegue olhar para o para-brisa, que é muito maior, está à sua frente, e que sinaliza o caminho que você tem que tomar, e que sinaliza aonde você tem que chegar. Tem muita gente presa no para-brisa da sua vida, olhando para trás. Muita gente presa no retrovisor da sua vida, olhando para trás, vendo coisas que já sumiu no horizonte, que não voltam mais, que não tem mais nenhum poder na sua vida, na sua existência, que já passou, que acabou. E Deus está te dando um para-brisa enorme na frente, para que você olhe para frente, caminha e vê aonde você pode chegar, os sonhos que você pode conquistar, realizar. Deus está te mostrando um caminho novo, grandioso, é só você seguir. Tomar aquele caminho com a bênção de Deus e chegar ali ao local que você deseja com a graça de Deus. É assim que Davi está falando. Mesmo no final da sua vida, no momento difícil, de dificuldade, ele está olhando para frente, está dizendo, o choro pode durar uma noite, mas eu tenho certeza que a alegria virá pela manhã na minha vida. É assim que ele se apresenta. É assim que ele vê a vida e a realização de Deus em si mesmo. Descansar em Deus é a certeza de que o futuro sempre será melhor do que o presente. Gosto sempre de repetir, vocês me desculpem. O segundo momento com Deus sempre será melhor do que o primeiro. Deus sempre nos surpreende. Deus sempre tem algo novo para nos oferecer. Deus sempre mostra um caminho aonde não pareça existir um. Ele é o Deus do milagre. E é por isso que eu tenho que olhar para frente, olhar para Deus e ver os caminhos que eu tenho, as opções que eu tenho, e com a bênção de Deus, com a graça de Deus, descansando em Deus, Ele vai sinalizar e você vai seguir, e você vai conquistar, você não vai parar, você vai caminhar. Por isso que com muita alegria, todos os dias eu começo com esse culto dizendo o que? Estamos? Porque eu estou olhando para o retrovisor e não estou olhando para o para-brisa e não para o retrovisor. A referência está na frente e não naquilo que já passou. É claro que tem muitas coisas que já passaram na nossa vida que foram ensinamentos, aprendizados. E se aprendemos, temos que guardar. E serve de referência para novos desafios lá na frente. Mas o foco está lá na frente. Aquilo que ainda vai chegar para nós. Por isso que eu preciso descansar em Deus, porque coisas melhores virão. É isso que Davi está falando para nós. Está difícil agora. Tem gente já festejando a minha morte enquanto eu ainda estou vivo. Sei que a minha situação é grave, já me desenganaram aqui. Mas eu continuo percebendo que a alegria virá pela manhã. Se você está vivendo um drama, uma luta, uma dificuldade que pareça ser impossível, se o dia presente de hoje, a sua vida hoje está complexa, está difícil,
aguarde o amanhã. Descanse em Deus, viva descansando em Deus. E você vai experimentar uma alegria perfeita, sublime, suave, nas mãos de Deus, para a glória dele e para a nossa alegria. Também nós aprendemos aqui com Davi, aquele que descansa e vive descansando em Deus, é que Davi olha para Deus e fala assim: sem Deus eu não sou nada. Talvez seja a nossa maior dificuldade nos dias de hoje, em acharmos que somos muito sem Deus, não somos nada. Volto a dizer que o Davi era um rei, e tinha tudo. Tinha todas as possibilidades, o que ele pudesse pedir, imaginar, ele conquistava, ele queria, as pessoas vinham e servia. Mas ele tinha sua referência de existência em Deus. Quando nós lemos o versículo 6 e o versículo 7, nós vamos perceber como ele narra essa convicção que ele tem que sem Deus, mesmo sendo um rei poderoso, ele não era nada. Ele diz assim: quanto a mim, dizia eu, na minha prosperidade, jamais serei abalado. O que ele está dizendo assim? Eu sou um rei próspero. Sou um rei rico, poderoso, tenho as minhas habilidades naturais. E ele tinha um pensamento que ele era invencível, que nada poderia vencer, mas neste momento ele está fragilizado. Nesse momento ele se sente um pouco perdido na batalha, porque não depende dele trazer para si mesmo a solução. O que adiantava o exército, o que adiantava o palácio, o que adiantava a sua riqueza, o seu poder, se ninguém tinha nas mãos uma solução para oferecer. Ele estava desenganado, doente, pronto para descer a cova, a sepultura. E ele percebe que sem Deus é nada. Talvez você ainda não pensou nisso. Talvez nós tenhamos feito projeto para nossas vidas tremendo, mas muitas vezes esquecendo de continuar tendo Deus como referência maior na nossa existência. Muitas vezes somos enganados por nós mesmos, pela nossa própria carnalidade, pela nossa própria vaidade, de acharmos que nós temos condições de resolver todas as coisas. Eu quero te dizer algo, meu irmão e minha irmã, que vai chegar um dia que você vai perceber que o seu conhecimento não será suficiente para que você possa obter uma bênção que você tanto deseja. Eu quero te dizer que algum dia vai chegar que a sua conta bancária não será suficiente para trazer a bênção que você deseja. Que a sua inteligência, o seu intelecto, os seus amigos, as amizades que você conquistou ao longo da existência, eles não poderão fazer nada por você. A ciência não poderá trazer nada para você. O único que poderá trazer algo novo, que vai te agradar e trazer solução para a sua vida, é Deus. Só Ele vai poder determinar algo para a sua vida, só Ele tem a última palavra. E quando Ele diz aqui, no versículo 7, na continuação desse reconhecimento de que sem Deus ele é nada, ele diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha, ou seja, a minha vida, a minha realidade, a minha conquista, o meu reino, né? Tudo que eu tenho. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por um segundo, por um momento, o Senhor virou o rosto, saiu da minha presença e tudo desmoronou. Estou aqui fragilizado no leito, com as pessoas olhando e tendo pena de mim, lamentando, esperando as horas para que eu morra. Estou fragilizado. A montanha ruiu, a prosperidade não serviu de nada. E a solução que ele tem é clamar a Deus, ir a Deus e descansar em Deus e aguardar em Deus a cura, a bênção tão desejada que ele tem e que ele precisa. Se você por algum momento na sua existência esqueceu de Deus, se você confiou demais em si mesmo ou nas pessoas, nas amizades, nas suas habilidades naturais, Davi nos leva a pensar que existe alguém que é tudo em nós, que é Deus. Que você possa viver essa verdade no seu coração, descansar nessa verdade, procurar essa verdade que é Deus constantemente, não só nos momentos da dificuldade, né? É o momento que a oração é mais fervorosa, nós temos mais sentimentos e muitas vezes até choramos diante de Deus. Mas que também nos momentos de conquista, de prazer, de alegria, que você possa perceber que se você está alegre,
é porque Deus quis, é que Deus está te dando condições de se alegrar. Seja sempre e tenha sempre um coração grato ao Senhor. E reconheça que Deus é tudo na sua vida, na sua existência. E nós, sem Deus, não somos nada. Quem somos nós sem Deus? Ele virar o rosto apenas por um segundo de nós. Seremos nós consumidos nesta vida. E vencidos e derrotados com tudo que conquistamos para nós. De nada servirá. Somente a graça e a misericórdia de Deus será suficiente para que possamos viver e vencer as dificuldades que nos cercam no dia a dia. Davi estava no limite da sua existência e traz em si mesmo essa reflexão: o que adianta as minhas conquistas? O que adiantaram para isso? Eu estou dentro de um palácio, no leito confortável, com vários serviçais do lado. E ninguém pode fazer nada. Tem um exército valoroso, poderoso lá fora. Mas o inimigo que eu enfrento agora, só Deus pode me dar a vitória. Homem nenhum nessa terra poderá. Nenhuma habilidade humana poderá trazer de volta o que eu preciso, que é a saúde, a cura dessa enfermidade. Só Deus pode fazer. Descanse em Deus. Confie em Deus. Busque ao Senhor. E tire do seu coração qualquer tipo de vaidade de argumento que você se coloque como o ator principal da sua existência. Porque se Deus fizer assim, a sua montanha vai ruir. As paredes do seu castelo, do seu império, vai cair. As vitaminas de alta qualidade, preço caríssimo que você toma hoje, a melhor academia que você enfrenta, o melhor colégio que você estudou, o melhor diploma que você tem, de nada servirá se Deus, por um segundo, virar o rosto da nossa existência. Nós somos extremamente dependentes de Deus em todo o tempo. Quer seja nas coisas mais simples que nós dominamos para fazer, precisamos de Deus. Quer seja nas coisas mais complexas da nossa caminhada, nós precisamos de Deus, porque Deus é tudo. E nós, sem Deus, não somos nada. Por isso que Davi quer descansar em Deus. Por isso que ele busca em Deus a solução para o seu drama, para a sua luta naquele momento da sua existência. Onde todos já davam conta que ele já estava sendo vencido, ele ainda resistia e confiava em Deus, esperando a resposta de Deus. Eu, quando chego diante de situações difíceis aos nossos olhos, eu costumo falar para as pessoas que nos procuram: enquanto Deus não fala, eu oro. O homem pode falar o que quiser, mas enquanto Deus não fala, eu oro. E esse silêncio pode durar muito tempo. Eu continuo orando, descansando em Deus, esperando em Deus, aguardando em Deus, porque a última palavra sempre será de Deus em todo o tempo. Amém? Também nós vamos aprender com Davi aqui, que nós precisamos, dentro dessa vontade de viver esse descanso com Deus, a cada dia, precisamos de ter essa intimidade com Deus. Essa intimidade com Deus que vai nos permitir falar algo com Deus muito interessante e até curioso. Eu vou dizer que é um discurso de pessoas que estão no limite do seu desespero, mas se você tem intimidade com Deus, se você procura Deus, você está livre para falar com Deus em oração o que você quiser, que Deus vai estar ouvindo tranquilamente a sua fala. E algo que parece tão claro, mas parece ser um discurso apelativo, na minha opinião, que Davi chega para Deus e vai falar com ele algo, buscando em Deus a cura, mas tentando sensibilizar Deus e talvez deixando assim para Deus: eu ainda posso ser útil para ti aqui na terra. Não me descarta, não deixa eu ser vencido, não deixa que os inimigos possam rir da minha morte. Não deixa eu aqui que eu ainda posso te servir. Olha comigo, querido, por favor, o versículo 9, olha que maravilha que Davi narra nesse salmo de ações de graça pela libertação da morte. Olha o argumento dele com Deus na oração, na busca de uma resposta de Deus, na total dependência de Deus, no descanso de Deus. Olha que conversa legal, olha as perguntas que ele faz a Deus: que proveito obterás no meu sangue
quando baixo a cova. Olha o argumento de Davi. Qual o interesse? Para que serve? Se eu morrer, para que serve? O morto não serve para nada. A não ser, no caso de Davi, para provocar choro naqueles que verdadeiramente o amavam. Quando ele morreu, isso aconteceu. E provocar alegria, festejo, naqueles que o odiavam. Que se dava por livre de um problema sério que era Davi. E ele vai falar assim com Deus. Olha que maravilha, que coração aberto, que sinceridade, que intimidade com Deus. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova. E ele não se cala aí e diz, louvar-te-á porventura ao pó. Ele já está dizendo assim, daqui a 3, 4 dias já estou em estado de putrefação, daqui a 10 anos só pó, só osso, e olhe lá. Que proveito poderá louvar-te porventura no pó? Eu vou cantar, eu posso compor os meus salmos, os hinos de louvor, se eu já virei e me tornei um pó na sepultura. Olha que diálogo. Olha que conversa com Deus, que intimidade com Deus, que sinceridade com Deus. Ele está falando, a minha vida eu vivo, sou mais útil do que quando virar pó. E vem a última pergunta, declarará ele a tua verdade? Ou seja, o pó, aquele que baixou a cova, aquele que morreu, poderá pregar a verdade de Deus, poderá louvar as verdades de Deus, clamar pela verdade de Deus, testemunhar de Deus. Que intimidade! O rei está à beira da cova, está prestes a morrer, mas ainda tem argumentos com Deus para buscar de Deus, como se ele pudesse sensibilizar o coração de Deus e fazer com que Deus mudasse a sua vontade, porque a trajetória, o que estava sendo visto e percebido por todos e por ele mesmo, que conhecia perfeitamente o seu corpo, porque ele estava à beira da morte e não tinha mais jeito para ele. E ele abre o seu coração para Deus. Isso é descansar em Deus, é falar com Deus. Mas não foi somente no leito, no cheiro da morte, no aroma da morte que Davi abre o coração para Deus. Davi tem uma vida de entrega plena a Deus. Ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Em nome de Deus enfrentou gigante, em nome de Deus saiu para a batalha. Em nome de Deus ele fez proezas e sempre glorificava a Deus e agradecia a Deus. Ele tinha uma ligação direta com Deus constantemente. Deus o conhecia plenamente. Homem extremamente preocupado com o seu íntimo diante de Deus. E de certa feita ele clama ao Senhor, sonda o meu coração e vê se há algo ruim. Se tiver algo ruim que não te agrada, tira. Um homem cheio da intimidade com Deus. E se nós temos intimidade com Deus, o maior drama da sua vida, você pode abrir o seu coração de forma sincera para Deus. Você pode, com todos os argumentos que surgir no seu coração, e você expressar, verbalizar e falar com Deus, Deus vai te ouvir. Porque você é de Deus. Você passou uma vida batalhando, mas ao mesmo tempo descansava em Deus. Não tinha aquele orgulho de bater, eu consegui vencer. Deus que me deu a vitória. Apenas eu sou um instrumento dele. E na hora da morte, ele abre o coração com sinceridade a Deus. Eu quero é ficar vivo para te louvar, para te bendizer, para pregar a tua palavra, para testemunhar dos teus feitos. Oh, meu Deus, livra-me da morte, cura a minha enfermidade. O Senhor terá prazer no meu sangue na cova? Claro que não. Quando eu virar o pó, porventura eu vou te louvar? Não. E como eu vou declarar a sua verdade se eu já morri? Os mortos não falam. Não se apresentam mais. E conversa apelativa de Davi, né? Mas aqueles que têm intimidade com Deus, pode abrir o seu coração diante de Deus a hora que quiser, do jeito que tiver, aonde estiver. Deus está pronto para ouvir, porque é filho amado. É conhecido por Deus. É por isso que o ato de descansar em Deus é possível quando temos intimidade com Deus. A nossa fala, a nossa oração cresce e você fala com Deus tudo aquilo que te preocupa. Até mesmo uma preocupação que não precisa ser preocupante. Porque todos nós sabemos que um dia vamos morrer.
E alguém vai assumir o nosso lugar. Porque Deus já tem preparado isso tudo direitinho. Mas a preocupação de Davi era permanecer vivo. Eu quero declarar isso para você também. Permaneça vivo. Tem esse desejo de viver. Tem esse desejo de existir. Mas tem esse desejo de existir, querido, para continuar louvando a Deus. Para continuar declarando as verdades de Deus. É assim que nós somos úteis diante de Deus. É assim que nós conseguimos o melhor de Deus. É assim que nós somos amparados por Deus nas lutas, nas batalhas, naquelas batalhas mais horrendas, naquelas batalhas que aos olhos humanos sejam já o final da nossa existência. Mas se a minha vida é para louvar a Deus e declarar as verdades do Senhor, é o argumento forte na hora da dificuldade. Tu sabes, Senhor, que o teu servo é fiel. Tu sabes, Senhor, que o teu servo louva. Tu sabes, Senhor, que o teu servo declara as tuas verdades em todo o tempo. Tu sabes que o teu servo testemunha de ti em espírito e verdade em todo o tempo. Tu sabes que o teu servo é instrumento do Senhor na face da terra. Então, Senhor, eu sou teu plenamente. E é por isso que eu quero viver. Se tu achar graça diante da minha oração, me conceda a vida, para que eu possa ser essa luz do mundo e esse sal da terra neste mundo. E para que os inimigos do Senhor vejam em mim, sim, uma dificuldade para que eles realizem os seus sonhos. Vejam em mim como uma barreira, uma montanha intransponível. Se depender de mim, eu quero viver muito tempo para que as pessoas, os inimigos de Deus, vejam em mim uma resistência divina visível na face da terra. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para que eles conheçam através de mim, de você, meu querido, que há Deus em Israel, que nosso Deus vive. E quero afirmar para você que Ele não errou, jamais errará. Há aí uma política e uma divulgação de vários comentários que Deus errou. Deus não erra. Deus jamais errou. Quem sabe hoje possamos sair daqui, né, com essa oração. Dê vida à igreja, Senhor, para que ela continue te louvando, te adorando e proclamando a tua verdade em todo o tempo. Ah, meus irmãos, a sua dificuldade será vencida. O seu drama, o seu choro será transformado em festa e alegria. É o que nós vamos ver agora no versículo 11, que nos fala assim: quem tem, descansa no Senhor, quem procura a Deus, tem intimidade com Deus, quem sabe que os melhores momentos com Deus são infinitamente maior do que aqueles momentos de dificuldade, e mesmo a presença de Deus está ali nas dificuldades. Nós vamos ver o versículo 11, algo maravilhoso, que diz assim: converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, folguedos é uma forma de dança alegre, né? E o pranto era aquela forma de devoção, de oração, de clamor, de adoração, que bate no peito, e dói. E a pessoa chora, fica batendo no peito e clamando e orando. Costume hebreu, costume judeu, já foi falado aqui pelo pastor Marcos. Cultural deles. Então Davi está usando essa expressão: converteste o meu pranto em folguedos, ou seja, dança em alegria. Aquele soco forte no peito, agora de desespero, de clamor, de adoração, de medo, de temor, agora se transforma em gesto suave de dança, de alegria, de vida, de satisfação, de prazer. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Tirou a minha humilhação, a minha tristeza, o meu choro, e agora amarrou em mim, na minha cintura, na minha vida, no meu corpo, na minha alma, a alegria. Descansar em Deus é resultado de alegria. É resultado verdadeiro, como diz lá o versículo 5, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É o resultado do versículo 11, que o meu pranto será convertido em folguedos, em dança, em festa, em alegria, que a minha humilhação, o pano de saco, né, ali, que o Senhor vai me cingir, vai retirar, e a minha vida voltará a ser uma vida de alegria plena, de prazer, no mundo tão conturbado.
onde todos esperavam a minha ruína, onde todos esperavam a minha morte, onde festas já eram planejadas, quando alguém anunciasse, morreu o rei Davi. Agora eles vão ver a festa no palácio, a festa no reino, porque Davi vive para a glória de Deus e para a alegria do seu povo. Deus pode inverter toda a situação sua, pode mudar toda a sua sorte, pode mudar toda a sua existência, se você descansar em Deus. Viver, entregar, descansando em Deus, ter intimidade com Deus e falar para Deus os motivos pelo qual você sinceramente quer viver. Será que nós hoje temos coragem de falar com Deus por que você quer viver? Por que você quer existir? Por que você quer tanto a bênção que você procura? Para que você quer a bênção do Senhor sobre a sua vida? Será que nós teremos coragem de sair daqui como Davi dizendo: que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declararás eles a tua verdade. Se o Senhor me conceder vida, eu vou continuar te louvando, eu vou continuar te adorando e eu vou continuar declarando as tuas verdades. Esse caminho da perfeita adoração, da entrega, vai ficar um pouco mais curto na minha existência e será muito mais praticado por mim, se o Senhor me agraciar com a bênção que eu tanto preciso. E eu não estou falando apenas de cura de uma enfermidade grave. Eu estou falando de uma crise financeira. Eu estou falando de um sonho que está aí no para-brisa da sua vida, à frente para ser conquistado. Você pode colocar agora diante de Deus e dizer o porquê tu deseja aquele sonho. Porque você quer conquistar. E quem sabe, se você achar graça diante de Deus, nessa oração, nessa exposição de motivos, você vai terminar como Davi no versículo 12. Vamos ler junto, vamos ficar em pé. Versículo 12. Vamos ler junto. Diz assim, vamos lá? Para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém.